Bom dia! Vou fazer um good vibration hoje, mas vai ser de leitura, né? Ok? Vou pegar aqui, ó, pra gente partilhar com vocês. Esse aqui, eu vou ler o começo do meu livro, né? Esse link aqui, eu acabei achando esse link pro começo do meu livro. Um dos dois, né? Então, vou ler pra vocês. Vai ser agradável, se alguém quiser acompanhar, né? Dedicatória. Cheguei a fazer uma dedicatória daquelas, porém pensei pra quê? Chama Ódio ao Caos o livro, ok? Ódio ao Caos. Cheguei a fazer uma dedicatória daquelas, porém pensei pra quê? Pensei até em mais coisas pra colocar na obra, mas estou cansado. Na época eu tava fazendo faculdade e eu escrevi o livro durante a faculdade lá. Como se eu não tivesse mais nada pra fazer, né? Todo mundo anda meio ofendido e meio frustrado. Inclusive eu tenho as minhas próprias para lidar, ninguém é perfeito, eu também não sou. Quem está no coração não precisa dizer, somos todos especiais da nossa maneira, por bem ou por mal. Então, até para não me contradizer e continuar enchendo o saco de ninguém, dedico ao caos mesmo. Ele impera, porém nem sempre governa. Aí começa aqui. Essa é uma obra de ficção e apenas se assemelha com elementos da realidade. Tenho orgulho desse meu castelo de cartas. Antes de começarmos, uma oração, pois o poder superior une a todos, até mais do que o nosso próprio amor. Esse aqui é ela é uma poesia que também é música, eu musiquei ela, eu não toquei ela pra vocês. Penachos e azeites. Por que penachos e azeites? Penachos, penas da pomba da paz, né? Azeite, o ramo de oliveira, né? Deus, quem me dera ter mãos iguais às suas, computar os sóis, as eras, as luas. Segura o ar de quem foi, se mais uma estrela no céu fosse, mais 12 constelações, lendas mais doces, suaves, belas as rezas, capaz de com interação lhe dar purezas, as posses da paz. A coisa que nos faz, juntos sem nós, atados a sós, justos sem dó, alados aos sóis. Contudo em minha alma pergunta um lado de mal, de que vale ter tudo nessa palma imortal, se é tanta sorte assim, se é somente no vale da sombra da morte alguma bruma, que a semente se abre santa para honrar a alma, o seu portal, para que se descubra o céu, a chuva, a única chave é a viagem, pois é só em vida que germina a coragem. Somente sendo jovem que ruge, vencendo o medo de morrer, amanhecendo do sofrer, chove o hoje eu sou o nascer. Nós vamos juntos sem nós, nos ramos atados a sós, nos panos justos sem dó, num plano alados aos sóis. Aí parte 1. Esse livro começa assim, eu diria que depois de... Eu escrevi ele no final de 2018. Isso, no final de 2018 estava pronto. Né? Em 2019 eu consegui a editora, né? Então, tem umas coisas que aconteceu nele. Enfim, eu mudei muita coisa que eu penso, né? Fui pensando diferente. Ó, tá acabando a bateria aqui. Fui pensando diferente, crescendo, amadurecendo, né? É um livro maduro. Vamos lá, parte 1. Aparentemente uma manhã comum, qual outras tantas. Feirantes a dispor seu plantio, floristas, itens de açougue, comerciantes em geral, madrugadores. A transitarem algumas carroças pela rua de paralelepípedos, diante as belas construções, nas varandas, lençóis e roupas, janelas se abrindo para um novo dia. Talvez não se notasse por todos a própria beleza francesa em que se encontravam, mas certamente estava presente. Propagando pelas ruas o som de acordeon e cheiro de café no ar, entre outros tantos perfumes e maus cheiros, trajes elegantes, outros nem tanto e muita pompa para tão pouca circunstância. Chapéus, sombrinhas, coletes, luvas, sapatos e cachimbos, vestidos longos e largos, outros mais rústicos e largados. Tal como as crianças a brincar pela rua, tirando bolas de gude, sapecando com gravetos atrás de argola, tendo infância, o que não era privilégio de todas e nem sempre seria, apesar de crianças sempre serem crianças. Trazendo vida, iluminavam os raios de sol a doce França, os privilégios chamados de justos, mas bem sabemos que a usurpação de poder não temos direitos, não há nada que nos conceda ou garanta um mínimo de humanidade nesse mundo. Não servimos propósito algum, além de nos calar e labutar, discursava Pietra, sobre um palanque de madeira, nada mais do que um caixote improvisado, numa época onde nenhum direito houvera sido declarado e, como ainda hoje, tão pouco assegurado. A bela jovem ruiva, que inclusive já ganhara flores, por entre suas falas e pausas,
Falara e falava de dentro do coração para fora. Expressava compaixão pelos compatriotas em fome e sofrimento. Aquela aparente normalidade era como um véu para o desespero, até porque a normalidade quase tornara-se desesperadora. Cerca de 3 dúzias de ouvintes aglomeravam-se para absorver as palavras e observar a belíssima jovem discursar. Talvez até mais do que apenas isso, ao passo que distribuíam os amigos dela panfletos e pequenos jornais impressos a incitar liberdade, unidade e fraternidade. As ideias revolucionárias sem a pretensão de fazerem pessoas iguais, mas apenas unidas, fraternas e livres. A causa pela qual a França precisava naquele tempo valia o risco da exposição. Muitas mágoas e feridas impingidas sobre a nação, na forma de pesados impostos abusivos, manifestavam o descaso humanitário dos nobres e realeza para com o bem comum. A realeza, cuja origem tribal, onde dava-se o comando ao mais forte e já se transformava num conjunto de descendentes fracos, apenas herdeiras do legado dos fortes. Essa parte aqui, depois eu acabei pesquisando mais, né? Eu não penso mais dessa forma como se o rei da França fosse fraco, eu não acho mais isso, viu? Acho que o cara era foda, ele construiu hospitais numa época assim, ó, entendeu? Que tava uma máquina de guerra lá, antes da coisa ficar grandiosa demais pra ele controlar. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Disso que eu tô falando, dá coça pra reescrever o livro, né? Ver isso aqui, né? Eu vou continuar. Onde que eu tava? Dos fortes, naquela época do rei Luís VI absoluto, 16 absoluto, apesar da França já haver se tornado oficialmente um estado secular há tempos, tal fato, também notavelmente hipócrita, tanto quanto o governo nas mãos dos capazes já parecia um sonho, sucedera que o Estado houvera, assim, alternado em priorizar, por vezes católico, por ora protestantes, por vezes direita, por ora esquerda, numa indecisão e indefinição da máquina do Estado que apenas agravou incompetentemente o resultado prático nas vidas dos cidadãos, como, por exemplo, enfraquecimento do mercado nacional perante o mercado externo, enfraquecimento da moeda, pobreza, sofrimento. É disso que eu queria dizer quando eu falei fraco, né? Mas eu vejo que eu me expresso às vezes de uma forma que eu mesmo depois descubro que não era ideal, mas vamos lá, né? Ficou alternando lá e, né, enfraqueceu. Onde que eu tava? Governantes, populosos. A agricultura enfrentava o desafio de suprir as cidades cada vez mais populosas e falhava, pois os burgos em crescimento, construídos nas rotas de comércio, não podiam arcar com os impostos das estradas, entre tantos, e sem dinheiro, mas com uma população volumosa, justamente por terem se feito os burgos, não era suprida pelos campos nem pelas rotas de comércio, até por conta do pouco conhecimento de técnicas agrícolas. Maria Antonieta chegara a comentar a respeito do fato de que faltava pão na mesa do povo que coma um bolo. Nem é preciso mencionar que açúcar era uma fortuna naqueles tempos, que as especiarias eram motivo de risco por sobre o oceano, entre tantas incoerências e indisplicências em dizer algo assim. Muitas vezes não a atitude pode ser de fato uma atitude, a não atitude, né? Já engolira de tudo um pouco o povo, porém algo assim jamais antes, a fome temperada com descaso. Geralmente descaso usava máscaras. Fora como usado, né? É tão atual o meu livro. É que máscaras por causa de baile de máscara, né? Fora como uma espécie de pavio, uma linha limítrofe, uma borda de água houvesse sido acesa, ultrapassada, transbordada. De fato, o menor dos problemas para quem passa fome é a opinião imbecil de alguém, pois quem tem fome por comida e não por explicação, por sobrevivência e não por coerência, e também, pois aqui contaremos sobre o povo e não sobre os usurpadores. Contudo, quem tem fome e por conseguinte tem desespero, pode achar em meio ao desespero um alvo a mirar, liderar. Já governar sempre foi a respeito de pão e circo, já prescrito há milênios atrás por romanos e até pelos chineses. Entretém o povo, enche-lhes o estômago, que não reclamarão ou ao menos não rebelar-se-ão à escravidão. Disse que tudo acontece justamente conforme tem que acontecer e se pensar no se é perda de tempo, pois imaginar aquilo que poderia vir a ser diante
do que já é ou poderia ter sido, diferente de se pensar no poder-se-á ser, né? Então se sabe o que seria, pois não é. O que e por ser o que não é, não poderia ter sido de outro modo. Naquele pavio, inevitavelmente, a França decapitaria seus monarcas. Era o ano de 1788 e um ano tudo mudaria. 1789 a Revolução aconteceria. Inclusive, inevitavelmente, surgiria Napoleão com seu golpe em 1799, 11 anos depois do momento em que a narrativa começa. A monarquia, muitos... Eu não lembro porque eu escolhi essas datas. A gente vai escrevendo, a gente vai esquecendo das coisas. É gostoso lembrar. O Humberto Eco, ele diz que quem escreve para ter alguma coisa que goste de ler, né? Tem as pessoas que leem e as que escrevem, né? E as que leem, elas têm uma capacidade de se imergir, né, com a imaginação, né? A monarquia, muitos anos depois, também conhecida... Vou acelerar um pouco aqui para chegar na parte da ação, né? A monarquia, muitos anos depois, também conhecida como quarto poder ou poder moderador, em que, na origem tribal, havia organizado de acordo com o chefe mais forte, pelo qual focava suas decisões em prol do restante do clã, que cresceram e aprenderam a construir castelos. Nessa visão mais urbana, onde o camponês criou sociedades para praticar comércio, morava agora em palácios. Tal realeza, em grande número de posses e de nobres a ela vinculados, dava festas absurdamente acima do patamar do cúmulo da extravagância. Tempo onde rei Luís XVI houvera inclusive herdado o regime absolutista criado por Luís XIV, conhecido por absolutismo ao fundamentar através de inúmeras fontes libertárias intelectuais que o rei, ao ser o representante escolhido por Deus para governar, e outras fontes a dizer que o homem necessita de liderança e, portanto, tornando justa a concentração do poder, teria ele, então, nada mais do que o direito de legislar, executar, judiciar, ou seja, poder absoluto nas mãos de uma pessoa apenas. Tal centralização de poder já durava praticamente 2 séculos. Fora aderida pela Inglaterra, porém, não se alastraria para o mundo todo. Até porque a própria incumbência de uma única pessoa decidir e zelar por uma nação inteira é absurda em se tratando da quantidade de decisões, ou número maior de pessoas que pode tomar e problemas que pode resolver. Em alguns lugares chegaria a haver uma monarquia parlamentar. A Revolução Francesa, por vir, tratar-se-ia da união do povo, não como um todo, porém como um todo em injustiça, indiferente ao princípio teórico da mais-valia, concebida em 1848. Era a situação francesa indiferente ao conceito de classes sociais, pois naquele contexto a divisão era simples: realeza, nobreza, burguesia e o povo trabalhadores. O povo, a maioria e parcela que mais usufruía, unir-se-ia contra o rei, e a burguesia inclusive auxiliava essa luta, munindo o povo com obras literárias importantes. Assim como Luís XIV justificara antes da concentração de poder pela literatura, agora no tempo de Luís XVI, a massa contava com o auxílio intelectual de quem teve estudo, no caso a burguesia. A condescendência e o sofrimento humano tinha suas bases em material eclesiástico, onde o trabalho enobrece o homem. Entre tantas passagens e tantos argumentos que ponderava sobre o direito, seus reais motivos burgueses eram justificar, através do apoio à minoria, ganho de poder. Porém, apesar de ser concebido para o coletivo, era um tempo diferente dos dias de hoje, onde a equação inteira é diferente, assim como também não era pelo todo. Essa aqui é uma coisa que o pessoal tem dificuldade em olhar para a história, né? Querer colocar umas ideias lá de trás, aqui, né? Então, é um processo, né? Quanto mais você vai para trás da história, você começa a estudar a história, mais ela vira mitologia, você vai muito lá para trás, né? É legal a história. Onde é que eu tava aqui? Inclusive, nem mesmo representantes representam um todo. Até mesmo na Grécia, berço da democracia, onde não podiam todos pronunciar-se caso não fossem livres, e de onde houveram os sofistas treinados na arte da fala e os filósofos criados a partir de Sócrates, inclusive sendo condenado por ter se oposto ao governo. Que eu menciono isso porque aqui ninguém pode falar, né? Escolhe alguém para falar por eles, né? Por a gente, né? A democracia virou outra coisa hoje em dia.
Da Grécia para a monarquia e da monarquia feudal, sem haver esquerda ou direita. Para os burgos e dali... na monarquia feudal não tinha esquerda e direita. Né? Para os burgos e dali, para inúmeras revoluções até de transformação tecnológica até os dias de hoje. Onde nós sabemos que a esquerda e a direita representam outras coisas diferentes de quando se propuseram os termos. Quando o Estado ali divide o povo entre esquerda e direita e o povo oscila entre um e o outro numa indefinição e até numa falsidade sem limites, a moeda pode cair de pé sem apontar lado nenhum, decidindo apenas pela má sorte da nação, e toda nação tem que ser forte por si e não por conta da boa vontade das outras. Isso aqui é uma observação que o livro ele coloca assim nesse contexto, né? E essa observação é muito interessante porque o pessoal, eu vejo o pessoal que está à esquerda vibrando um ódio, né? Mas se não fosse o cara lá, o Bozo lá, a nação ia estar mais fraca. Desculpa falar, ela ia, né? Eu até acho hoje em dia eu penso assim que é meio que de propósito o cara lá em cima não bater com as ideias dos governadores, entendeu? Tudo um teatrinho. Hoje em dia eu acho política assim, ó, pra quem quer comprar ela, entendeu? Pra quem quer acreditar nela, né? É assim que eu vejo hoje em dia, manja. Dão dois caras já sabendo o resultado. Mas vamos continuar aqui. Quanto às divisões de classes sociais ditas hoje de classes, em se tratando de posição financeira, repercute em outra questão deveras duvidosa, pois ter conforto não é o mesmo que ter luxo, ter qualidade de vida não é o mesmo que ser rico, ter imóveis frutos de trabalho, seja de quem for, é nada mais que justo e de direito. É tão abstrata a riqueza humana quanto é a fonte da própria prosperidade. O rei se justificar em termos, os esquerdistas em outros, os direitas em outros, católicos em outros, protestantes em outros, até mesmo que os católicos de algum modo bizarro. Os mesmos, um se justificava até nas coisas que o outro falava. Né? E a burguesia e ainda em outros. O povo comendo, perdoe, sanduíche de merda, apenas porque havia tempero nele. Hoje se fala em coisas que nem deveriam ser ditas e posicionam sem saber onde se encontram, de onde vieram, o que é o que. A vantagem de ser civil é não precisar saber de tudo, até porque ninguém sabe. Questão de momento e não de rótulos e ideologias. Questão de lado e não de pacto. De ir e vir diante do momento e o local onde se está. Questão de viver o presente e segue o ensejo. E hoje serve, pode não ser o que sirva depois. O ferreiro Júlio martelava sobre sua bigorna com a mão direita naquela manhã. A ferradura incandescente num constante compasso similar à marcha dos soldados. Uma nota aguda, metálica, uma brasa esvoaçando de uma caldeira com ferroadas, com uma sina e o veneno de abelha. Abrira sua loja antes mesmo do sol nascer, agora se perdia naquele instante de labor alheio ao mundo, porém em prol de sua pátria amada. Isso aqui também é outra poesia, que também é música, né? Não sei onde ir, faço o que não quis, abraço o que não fiz, és o estado de mim. Ando voando, te perdendo, te ganhando, até quando piso esqueço do chão do estado do mundo, eu entendo o seu medo de soprar outro beijo. Ser livre, pecado imprestável, solidão, seus modos tentaram meu tudo colher, mas é só emprestado, desistir jamais dessas línguas em chamas, desses dentes de leoa, mulher, que não existem iguais. Não sei onde ir, faço o que não quis, abraço o que não fiz, és o estado de mim. Mas serei quem sou, talvez um sol ou amor, ou o que será voou, partido voltou. Semente não mentes, linda e quente, no vento vem tudo doendo a voada. Tido sentido me queima, semeia como cintila, a bela amada é a vida. Bem me quer ou mal me queira, querida sempre será. Bela amada vida, desisto jamais dessas línguas em chamas, desses dentes de leoa, mulher que não existem iguais. Não resisto isso chamar amor, até parece que disso sorriria como quiser. Não sei onde ir, faço o que não fiz, o que não quis, abraço o que não fiz, és o estado de mim. Pássaros voando, pássaros alçam voo assustados. O compasso se manifesta em passadas. Deixa eu tomar um gole de café aqui, tá esfriando. Hábitos terríveis, né? Mas isso aqui também é uma das ilusões, né? Você pode muito bem ter saúde, apesar dessas coisas. Vamos lá. Pássaros alçam voo assustados, o compasso se manifesta em passadas.
pulso firme, palavras calando-se, frutas rolam pelo chão, janelas e portas se fecham, cadência de tambores, a proximidade do som aumenta, marcha, pés, botas, mosquetes. Agitam-se os manifestantes, porém prontos e firmes. Bocas agitadas, mulheres correndo segurando suas crianças. Argola ainda mais vazias, desnorteadas sem o rumo de suas crianças. Rumores desnorteados, frutas pulando e rolando. Távolas sendo tombadas sobre a rua, transformadas em barricadas, quadradas ou retangulares. Flores espalhadas na calçada. Júlio, cuja ferraria era próxima àquela esquina, observava a nítida transformação da massa em silêncio, atrás de uma janela entreaberta. Em nome de Deus, Rei Luís XVI, e por ordem do magistrado Klaus, ordeno que se entreguem à custódia da guarda. É uma aventura. Eles classificaram esse livro como aventura, filosofia e poesia. Os soldados avançam em duas filas e na linha frontal se prostra sobre um dos joelhos e engatilha seus mosquetes previamente preparados. A jovem Pietra desce desse momento do seu caixote improvisado, esvoaçando linda cabeleira. Caminhando, esbanjando beleza, paira um momento de silêncio incomum. Amor à primeira vista. Algo mais comum entre os homens do que nas mulheres naturalmente mais sábias. Esse aqui tem que fazer um porém, mulherada. Hoje em dia vocês não estão sendo sábias, entendeu? Vocês estão assim, ó, na bolha do ódio, que nada é bom o suficiente, né? Tá assim, né? Era pra vocês serem elevadas, sejam elevadas então. Mas vamos continuar aqui. O coração de Júlio queima e derrete. Pietra, com seu buquê de dentes de leão flutuando pelo movimento de paralelepípedos, nem todas as mulheres, paralelepípedos, passa a colocá-los, talo por talo, dentro dos canos dos mosquetes silenciosos, e tampouco Júlio, ou qualquer um ali, jamais houvera testemunhado tamanha bravura, ou estupidez, e certamente amor como aquele. O chefe da guarda dá um tapa em Pietra, com as costas da mão. Começa a luta fumegando e em gritos arrebenta Júlio a sua própria janela com um martelo e uma pinça incandescente que segurara a ferradura momentos atrás. Balas voam, pistolas caem debaixo de casacos polidos e surrados, alguns tombam alvejados, outros perfurados, outros contundidos em dor. Soldados recarregam, pedras acendem e descendem caos, espalha-se. Sangue esvai-se e esparrama-se. Facas desembainhadas adentram as entranhas. Socos e chutes, explosões, madeira soando trincar pelos ares fumegantes. Aquele martelo e aquele ferro incandescente abrindo caminho rumo a Pietra enquanto ela é agarrada. Júlio se aproxima a ela, que o nota apenas há tempo o bastante para ali estender a mão e ser levada, num quase tocar de ponta de dedo soterrado em agressores, escapa de sua visão a moça ao ser colocada sob uma carroça. Uma nova explosão, próxima desta vez a Júlio e mais fumaça. Derruba um, dois, esconde-se Júlio naquela brecha, sobre o assoalho da carroça, segurando-se desapercebido. Esse trecho aqui eu faria diferente, se eu fosse reescrever, eu faria que eles se beijavam no meio do caos, no meio da batalha, assim, eles se beijavam, eu faria diferente. Eu tô nesse pique de amor à primeira vista, comigo tá assim, entendeu? Eu acredito assim que, só vou dar um beijo aqui, né, a gente luta daqui a pouquinho. Né? É por isso que é terrível olhar meu próprio livro. Após dezenas de mortes e outras dezenas de feridos, Pietras e outros capturados, a multidão debanda e finalmente parte a carroça rumo ao quartel, onde, naquele tempo, certamente torturariam Pietra e Júlio, embaixo da carroça, agarrando-se. Psst, Pietra nada. Psst, nada ainda. E espetando um ferro tirado do cinturão, Júlio capta a atenção da moça, que disfarça a dor como se tivesse sido emocional. Ela dá uma disfarçada. Se segure, diz ele, mais com os lábios do que com a boca. Ele tá lá debaixo, se segurando na carroça, entendeu? Sacode a cabeça, confirmando o recado entendido. Num golpe certeiro, Júlio solta o pino que liga a carroça aos cavalos, que por sua vez partem sem destino a pique, levando o condutor consigo, pelo qual se ateve a segurar as rédeas em vista de não perder seus animais. Os soldados, que não são bobos nem nada, notaram algo de errado e antes que pusessem investigar propriamente a causa de o condutor ter se tornado esquiador, antes que pudessem carregar os mosquetes, plém, outra martelada, plém. Quando os olhos de um dos soldados se encontram os de Júlio, plém, Júlio desata as
rodas da frente do mecanismo, levando a frente da carroça ao chão e, como estava em movimento, tomba ela sobre si mesma. Mais marteladas e marteladas, outras mais. E numa lagoa de soldados são salvos os manifestantes. Respirando aliviados, abraçam entre si, poupada de um destino cruel, onde pôde olhar seu salvador, agora naquele instante desprovido da descarga de adrenalina, e observou com outros olhos, o achou belo, forte, e mais, ele simplesmente atirara tudo aquilo que construíra para si, deixando para trás ferraria, loja, partido direto em prol de arriscar a vida por ela. Então, a uma segunda vista, longe do furor da batalha, o amou à segunda vista, tal como é das mulheres fazerem mesmo mais do que os homens atirados fazem. Num súbito, isso aí também é totalmente hormonal, viu? Você quer saber? E falta de amadurecimento, às vezes, né? Mas tem gente que não quer acreditar que homem é diferente de mulher, né? Pulmão é diferente, tudo é diferente. Mas vamos lá. Num súbito impulso, talvez o resquício de adrenalina na corrente ou no que seja que for, gratidão, talvez seja ela o agarra com a mão esquerda por trás do pescoço, porque não, afinal de contas, não é? E o beija apaixonadamente. Aquilo mal sabia Júlio e nem pudera Pietra dar-se conta de fato, salvaria suas almas. Nos dias que se seguiram, Júlio, agora procurado pela lei, assim como Pietra, também foragida, e, como outros sobreviventes de lá salvaram-se também fora da lei, tiveram de evitar, abolir de fato, muito do que antes usufruía, tal como na anterior rotina, certos lugares, companhias e até hábitos, impostos pelo destino ou talvez pelo poder superior, tiveram de tornar-se diferentes perante o mundo, algo que é necessário em vida, ser melhor para o mundo e não o mundo melhor para nós. Porém, ainda não haviam dado conta de tanta mudança por vir. Entre estes hábitos evitados, teve Júlio de afastar-se do ópio e Pietra de sua causa. Praticamente a mesma coisa, né? Ópio e este causa essa pelos quais eram parte da falta de vontade e alegria de viver, em esferas pelas quais mal conheciam ainda, pois estiveram presos na inércia de um relaxamento esforçado, olhando para fora sem nada poder ver. Olharam nos olhos um do outro e pareceu ser o bastante, enquanto realocavam-se, enquanto planejavam, enquanto alimentavam-se, e ambos sentiram sua própria existência naqueles olhos alheios, encontrados a si mesmo, simplesmente existente, e notaram que existiam apenas para amar. Aquele círculo vicioso, até então sem fim, apenas quebrou-se. Não mais prisioneiros, inclusive pelo fato de quando se ama alguém, e esse alguém lhe ama, muitas liberdades ocorrem naturalmente pelas quais só um amor recíproco confere. Sentindo-se amados também, descobriram amor próprio, cuidando de si. Se você não se sente amado, às vezes você esquece o que é amor. Se sentir amado é uma parte muito importante para você passar a ter amor próprio, né? Às vezes você esqueceu desse sentimento aí, alguém te joga essa sementinha de amor, aí você se lembra de tudo, você passa a não querer mais ficar sozinho, entendeu? É uma coisa, né? Só que aí a gente acaba se enfiando nessa busca, né? Alguns começam a notar os padrões nessa busca e deixam um rastro de destruição nela, né? É normal, viu? Isso é viver, amadurecer. Vamos continuar aqui. Amor próprio, cuidar de si passou a ser fundamental para que pudessem cuidar um do outro. Então, num instante, lembraram-se de quem foram, antes de todo o turbilhão da vida os ter capturado, antes de tantas escolhas nocivas terem tomado, antes de tantos agrados terem dado a mal agradecidos. O contraponto da felicidade não é a tristeza, e sim a infelicidade. Ser feliz sempre foram aqueles dois, porém envoltos de tristeza. Se fossem infelizes, teriam definhado há muito tempo, corrompido e sucumbido, pois é possível ser feliz e estar triste, assim como é possível ser infeliz e estar alegre. Aprender é o processo de escolher, melhorar, e viver nada mais é do que aprender, pois deixar que lhe ensine, muitas vezes somos nossos melhores professores. Muitas vezes a vida ensina por mal, por isso que aprender é uma coisa fundamental, por mal, onde que eu estava? Estar forte física, mental, espiritualmente é para todos, sentir-se forte e confiante é o bastante para aguentar muitas tentações.
assim como também são coisas que se exercitam, o autocontrole e a gratidão. Ambos refletiam acerca da integridade dos valores que estavam invertidos um no outro e consigo ou em conversas, até no simples ato de caminhar sozinho, o suficiente para chegar ao destino melhor do que partiu. Você pode caminhar fazendo mantras, né? Uma delícia. E lá, você pode ficar vibrando, né? Emanando. E escolheram um pelo outro isso é uma, né? Pensar, né? Escolheram um pelo outro o caminho do bem e por si próprios e para ambos, primeiro como uma escolha, depois como um dever e um sentimento cuja substância nos conduz à perfeição. Meu coração é hoje seu, pois serve a sua procura, buscar em tua cura de tudo que sofreu. Uno dois pedaços, pés pares em compassos, a prece sem cansaço. O encontro em disparos, não mais raros olhares, horizontes à nossa frente aos milhares. Não mais presentes lá ficaram os demônios do passado. Meu coração é hoje seu, pois serve a sua procura, buscar em tua cura de tudo que sofreu. Hoje ferve no horizonte, forge-se com a noite, foge-se da morte, pois em ti ele já amanheceu. Essa aqui também é uma poesia essa aqui eu gravei, tá aí no meu Face, essa daí é música também. Tem umas que parece que é poesia assim de Deus, filosófica, mas foram amores que eu tive. Porém, enquanto regressavam ao interior, depois de finalmente terem juntado dinheiro, batido muitas portas, terem consertado muitas panelas, limpado várias casas e roupas também alheias, terem reparado lustres, arrumado máquinas de costura, entre tantas parafernálias de ferro fundido que houvera cruzado seu caminho, para tornar possível a viagem. Enquanto esta conversa dava-se na forma de muitas sequenciais discussões e cobranças e tentativas de mudar um ao outro, enquanto a aceitação não era plena, e enquanto nem existia trem para os levar e tiveram de sobreviver, gozar e se alimentar até conseguirem condução em uma carroça, a vida de andarilhos enquanto tudo não era romântico. Pietra e Júlio ainda brigavam por terem se metido nessa situação toda. Por conta um do outro, prefiro narrar o regresso deles, a vinícola da família de Pietra, de modo como nela chegaram. Românticos, como se... O romantismo mal do século, né? Como se houvessem feito uma viagem de trem, porém românticos, como se o trem houvesse descarrilhado tanto tempo que mais rolara do que realmente estivera sobre trilhos. Até porque o trem só foi inventado anos depois. Então, algo ilustrativo em menos de 1000 coisas que poderia escrever. O ópio dos loucos motivos é meu amor ser por você, partido de mim ao me esquecer, ter destino melhor que seu trilho. Quando fica Maria e não passa do José a festa em frente à casa, alça a pomba sem rumo, num menos nem mais, explode o sapo sem fumo, num menos sem pazes. Em cacos os sapos, eu vagueio no brejo, os frascos apalpo, nem sequer mais bocejo. Se foi, se passou, insista a ter em vista, se foi, se ceifou, invento o artista, paralelo ao horizonte, se juntam as pistas. Vejo acaso hoje você, ficam 10 casos caçados, beijos fogem, doces passados. Me olhe agora, gaguejo, diante me traga se trouxer com sorrisos leves, lábios desejos. Ao caos de antes do breve, sem chagas ao peito me leve, um aleito de olá, um peito sem posse. Se foi, se passou, insista a ter em vista. Se foi, se ceifou, inventa o artista paralelo ao horizonte, se juntam as pistas. A chama do vagão principal buscou na mágoa o vagar, apagou o nome amor da lateral. Quando o apagador trem ao agarrar, como fumaça rouba dá algo feral, a deixa passar do que for arraiar. Pois se a queixa for a par do estar a vaiar, sem ser nem prol nem contra o apito, é sendo em prol que se encontra, repito, o lado melhor é se flechado por cupido dos dois. Mesmo se tendo passado o tempo e doído, nunca mais lento dentro a jeito batido, pelo amor ser o próprio louco motivo. Invento o artista, paralelo ao horizonte, belo um par ser um monte. Se juntam as pistas, se foi, se ter em vista, o passeio de morte é conhecido por vida. Amamos insanos sentidos motivos, pois hoje são anos sentidos os trilhos. Amamos em panos sentidos aos filhos, pois se forem invento o meu próprio, tendo sentido, se sóis fulgentes os olhos, somos mais vivos, que seja o maquinário invento, sagaz, destrutivo e capaz, a linha sem afins, sem serafins malditos, e prezado até que tombe, nada mais digo. O amor, você pode falar o que você quiser, Onde estaríamos sem o amor? Você consegue imaginar? Né? Todo mundo, tem um monte de gente que culpa o amor, né? O amor não é culpado. Tem jeitos diferentes de amar, cada signo ama de um jeito, cada pessoa é uma mistura diferente, né?
Aí tem todo o seu processo pessoal, né, que a pessoa enfrenta durante a vida para ser uma pessoa mais plena, né? Então, assim que desceram da carroça, depois de tanto discordarem e estarem cientes, tanto de ponto de vista diferentes, cientes de que era melhor apenas concordar em discordar, e aceitando o fato de que não precisavam incutir o próprio pensamento sobre convicções alheias, finalmente em silêncio, parando a alguns metros do casarão, no mesmo instante que pularam seus pés, tocaram o chão, souberam com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que ambos estavam irreversivelmente amando apaixonadamente um ao outro, pois era só o que faltava. Filha, senti tanto sua falta, recebeu-lhe Virgínia com lágrimas nos olhos. Como você está magra, meu Deus! Quem é esse rapaz? Não conte, vamos preparar a janta. Seu pai logo chega aí e você explica tudo. Ele vai ficar tão contente de te ver chegando assim mais cedo. Explica, pensou o casal. Contente? Mais cedo? Fudeu. Tá escrito aqui assim. E assim que giraram o pescoço para entreolharem-se, Virgínia toma a mão de Pietra e puxa para dentro. O burgo, um passado deixado para trás. O campo radiante diante é porque o homem veio do campo, ele não tá na cidade e vai pro campo. O homem saiu do campo e fez a cidade, né? Isso é uma coisa que, sei lá, às vezes não entra na cabeça da galera. Mas tem muita gente que percebe isso fácil, né? Porque a conexão instantânea, né, com a natureza. Vamos continuar aqui. O campo, radiante diante a beleza celestial de seu céu aberto, árvores e pássaros naquela paisagem natural. Chegaram com o rabinho entre as pernas para morar entre os pais de Pietra. Parte do motivo do atrito da viagem, parte do fogo da viagem também, parte da preocupação que trouxeram para plantar lá. E já a acolhiam, pois Pietra houvera ido ao burgo a estudo e regressara antes da hora programada com um cara. Ao menos ali segurança haveria. Entre as sequenciais jantares, seguiu-se a seguinte sequência dessa rotina gastronômica. Primeiro silêncio, na hora que eles iam comer, né? Depois Virgínia pergunta para bruscamente interrompida com os gritos do senhor Armando, pai de Pietra. Sua retirada dramática da mesa, mais silêncio. Pietra indo para o quarto chorar, engolindo o choro já presente, e terminando com Júlio sem apetite, porém com apetite. A variante dessa rotina é aquela onde Pietra enfrenta o pai, Armando, e sai chorando, enquanto Virgínia sobe as escadas e Júlio pode comer, mas opta por beber. Porém, a variante ocorreu apenas 25 vezes, então quase não conta. E já souberam direto logo de cara, no primeiro jantar, que Júlio houvera salvo a vida de Pietra. A punição, mesmo assim, caía sobre ambos. Júlio e Pietra foram obrigados a conformarem-se um no outro, confortarem-se. E Júlio em provar-se útil, mesmo que para tanto bastasse muitas vezes não estar no caminho de ninguém. E como a vida tem o dom de deixar-nos todos perplexos, haveria um refúgio, um santuário, ele e ela. Nas prisões da vida, libertamo-nos quando a mente prospera ou encontramos o amor de alguém para partilhar a nossa cela. Para que sua estadia fosse a menos justificável, cansado que Pietra defendesse sua honra, Júlio tomou a iniciativa nos trabalhos de ferraria da vinícola e a iniciativa em fazer tudo que estivesse ao seu alcance e além. Não olhavam mais tão tortuosamente, apenas torto mesmo. Ali plantava-se, criava-se, colhia-se um pouco de tudo e, geralmente, espantava-se quem ali vinha para comer ou beber, ou não para comprar o que comer ou beber. Questão de conhecer a maldade humana e questão de reconhecer que quem não a tinha ou não a merecia. Por tal motivo que Júlio teve seus dias de purgatório, alguém falando aqui, de purgatório dormindo ao relento, enquanto sua amada dormia no alto do casarão. Muito bem, sabia-se ali que dali do campo houvera o homem migrado para a cidade, e que era uma época onde confundir-se com o contrário ainda era absurdamente inconcebível. Um espírito, né, para eles era tão mais fácil saber disso. Um espírito de humildade era quase que exigido ali, algo que a cidade já impelia ao esquecimento. Os jantares foram péssimos durante um tempo, porém o restante nada mais inebriante do que residir numa vinícola. Andar, mexer em plantas, até mesmo em esterco, em animais, cuidá-los, ver plantas, cuidá-las, separar, carregar, respirar, ouvir, sentir, beber.
Os estudos de Pietra no Burgo, pagos pelo pai de Armando e Virgília, jamais seria concluído. Estudos esses com o intuito de especializar Pietra nas ciências agrícolas e outro motivo não declarado, o de também preparar Pietra para um dote. Torná-la prendada, pois nunca se saberia quando um casamento poderia salvar a vinícola da falência. Porém, a garota dos cabelos de fogo era livre e rebelde, e nada além de Júlia salvaria de si mesma. É engraçado esse negócio de salvar de si mesma. Tanta gente que precisa que alguém salve delas mesmas, é foda. Fato esse que para Virgínia fora mais simples assimilar do que para Armando. Naqueles jantares truculentos houve algum espaço reservado para gratidão, eventualmente e silenciosamente. Gratidão é um músculo que se exige ser exercitado, exige que se sinta ou faça forte nessa vida. Por falar em exercitar, né, até mesmo os chakras, eu vivo, eu sinto, eu quero, eu amo, eu falo, eu vejo com o olho da mente, eu sou. Né, isso também se exercita, né? Não coloquei isso no livro aqui, né? Porque eu não tinha esse conhecimento na época. Onde que eu tava aqui? Exercitado, exige que se sinta ou faça forte nessa vida. Ao ler as notícias do mundo e ouvindo os relatos de como estava a situação na cidade, Armando exercitava essa gratidão, salpicando-a de reclamações, porém sabendo que a sua vida poderia ser muito pior. Alguns não reconhecem que na desgraça alheia está um bom motivo para agradecer a mera dificuldade pessoal. Muitos reconhecem. Buscar o conhecimento é como buscar a perfeição. Conhecimento, amor e perfeição são centelhas divinas, quase infinitamente abundantes em semelhança a Deus. Justamente por serem infinitas nesse mundo e tão raras em nós meros mortais. Buscá-los, plantá-los é justamente o que nos torna melhores. E quanto mais você conhece, mais você sabe que você não sabe, mais você pensa diferente, mais você questiona tudo que você vê. Se você tiver com a ótica certa, de não aceitar tudo, só porque assim, então tá aqui, beleza. Questiona. Onde que eu tava? Buscá-los e plantá-los, o que serve ao propósito de melhorar o ser. Alguns usam para controlar o outro ser humano. E naquele caso, Pietra, incapacitada de obter sua formação, trouxe consigo uma dúvida, em seu regresso um amor duvidoso. Noites gatunas sob o feno acendiam a paixão do casal, tardes no ribeirão observando o pôr do sol, aquelas coisas que os antigos faziam e hoje pensa-se nocivo. Observação do sol, sun gazing, energia positiva, a terra carregada de energia negativa. Procura a observação do sol, deixa você muito mais pleno. Levavam a dúvida sobre aquilo que poderiam não estar cientes. E outras manhãs observando o sol nascer, inclusive, se eu não fizesse bem, talvez, se eu não tivesse, eu estou no 4º ano de observação do sol. Se eu não tivesse começado com essa prática e com outras de saúde, tomar vitamina, deixar assim a máquina eletromagnética mais plena e mais energizada, talvez eu nem tivesse escrito esse livro, eu não teria adquirido a capacidade para escrever. Você vê como é transformador observar o sol. E tomar vitaminas, se exercitar, e outras manhãs observando o sol nascer na colina, prometiam um amanhã e um dia novo sempre com ele, dia novo, vida nova. As estrelas cintilantes caladas em testemunho ao violino, acordeão e brasa, iluminavam o som das cantigas ciganas as noites de vinho em que celebravam o luar, celebravam a ilusão do ser humano, o fato de que nessa passagem quem fica é o amor que deixa, o que ecoa, nada mais importante do que a música. A música é muito sábia, ela não precisa, em tudo que se encontrava, em tudo que poderiam estar. Afinal, o Deus do amor o Deus do amor é o mesmo Deus do medo, friamente cruel, cruelmente fiel. E finalmente, numa dessas noites, aquela mão direita dele pegou aquela mão esquerda dela. Adoro esse trecho, que incomoda algumas pessoinhas que amor. Entrelaçando os dedos e fizeram amor.
Ela me amar parecia eternamente cigana, encarecida nas chamas da alma e do ventre, o com os meus medos escondidos os fiz no escuro lunático trancados por mim. Mal eu e minha gana, pela palma mais quente, jamais dela suspeitei. Fria sua alma engana, uma face a quem a tem, como uma lua oculta, insana, sabia ela tão bem, em fases caladas por noites, desde o primeiro dia que a vira, sem culpa de certo ter fim, o com os meus medos escondidos os fiz no escuro lunático trancados por mim. Nosso futuro ela lera, já foi-se na mão e nunca contou isso a mim. E bela por perto, no escuro deserto, trilhou pela beira da nuca seus dedos, me amou mesmo assim. Até que desperto, olho no olho, descubro eu como meus medos escondidos os fiz no escuro lunático trancados por mim. Hoje em dia eu olho pra essa daqui, meu, eu penso assim, um dos erros grandiosos que tem num relacionamento é querer que seja eterno pra sempre e às vezes pegar assim signos que não batem, encaixe e energia e frequência e vibração e química e ficar insistindo e querer fazer funcionar, não entendeu o dever de seguir, né? Mas também tem assim aqueles amores rápidos e que duram muito porque, né? Enfim, vamos continuar aqui. Despertos num cenário rico e decadente, próximos ao frágil e poderoso, percebiam o quanto aquele sentimento poderia ser ameaçado pelo resto do mundo, o quanto era precioso o único isolado. Porém, ninguém é uma ilha, e Júlio quase morria ao pensar que sua única e real dádiva poderia ser a recompensa de ter a chance de largar o ópio, nada além. Tudo doloridamente duvidoso em torno daquela ilha, tudo revoltoso, turbulento, e poderia ser suficiente felicidade. Responsabilidade por si só é uma felicidade. Amadurecer significa diferenciar o comportamento do sentimento. Lugares, pessoas e situações pelas quais, nesse bem-querer, no mundo de ego e falso ego, caminham de mãos dadas o amor e o privilégio, onde poucas pessoas reconhecem um no outro a própria graça para deixar o sofrimento de lado. Segredos e confissões nos tornam prisioneiros ou carcereiros, e muitas vezes o que limpa a nossa alma é o quanto podemos de fato limpar nossas jaulas e deixá-las cheias ou vazias, meio cheias, meio vazias. Princípios acima de personalidade. A diferença entre querer e precisar. Importante e significativo, entre procurar significado e procurar sentir, entre honra e consciência de si mesmo, entre orgulho e beleza. Até a sabedoria e a beleza são efêmeras aparentemente, contudo, dura tanto quanto um filho em vida na memória. Procure o sentido ao invés de apenas o sentir. As sensações muitas vezes estão atreladas a coisas que nos prejudicam a esse mundo. Ter propósito, estar em movimento, se purificar, se renovar com as fontes certas e ter saúde. Inesquecíveis são as coisas que fizeram sentido e nos trouxeram amor, se puderem reverberar entre a semelhança e dessemelhança, entre a unidade e a multiplicidade. A semelhança da honra e a consciência de si mesmo, entre o orgulho e a dessemelhança, beleza. Até a sabedoria e a beleza são efêmeras, aparentemente, contudo, dura tanto quanto um filho em uma vida na memória inesquecíveis, se puderem reverberar entre a semelhança e a dessemelhança, pois tudo pode ser pior do que parece melhor do que se imagina. Melhor do que se imagina. Assim sendo, é que a gente foca numa coisa só da vida, assim, a gente olha para uma só, mas tem infinitas acontecendo. Mas a gente consegue olhar assim, uma só, essa aqui, né? Então, perceber isso, né? Causam diferentes. E assim sendo, é possível entender que ela não se movia pela causa popular, não era muito diferente nos dias de hoje, porém diferente, e é ali algo ele admirou. Nessa importância que damos a tudo rotular, de nada conhecer, foi que Júlio e Pietra vislumbraram seu espelho interior e desenvolviam cada vez mais espelho interior. Nossa, depois eu fiquei sabendo que tem uns papos de chama gêmea, muito da hora. Rolou umas coisas comigo assim. O interior desenvolveu cada vez mais a capacidade de rirem-se por dentro e pensavam já em partir juntos. Mas antes que eu me esqueça, o excelentíssimo Dr. Juiz Klaus apareceu... Tá chegando no final da narrativa aqui, que eu não vou narrar o livro todo, né? Apareceu à porta do alojamento de Júlio numa manhã, na mesma que pisariam a uva, a bater a porta. Toc, 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 aviso. A história a seguir é baseada em fatos irreais.
Para preservar a identidade fictícia dos amigos imaginários envolvidos, seus nomes foram transformados em alegorias. Toque, toque, toque. Abre a porta o poeta. Klaus, era o juiz Klaus, né? Klaus, do lado de fora, incita. Tá na hora de trabalhar, vai limpar sua jaula. Poeta trabalhava como faz tudo na companhia de circos de amante para amantes. E naquela manhã, Klaus, o domador de feras, viera lhe incumbir de sua tarefa mais frequente, limpar as jaulas das feras que ele criava. Deixou o manuscrito de lado e foi fazer o poeta seu serviço sujo para aplacar a ira do caos. Até porque para escrever não parecer um completo idiota é necessário dosar a hora certa e saber limpar a mente, como tudo na vida. Acho que para escrever você precisa até amadurecer, né? Era uma interessante composição aquela vida, o elemento dos espetáculos em si, já espetaculares, domínio sobre o corpo, mente, espírito, a superação, o esforço para tudo armar e todos maravilhar. Né? Falando do circo, né? Ok? Porque a promessa de muitas vezes não é cumprida e a surpresa que não é esperada. Durante o dia, oferecia-se diversões, atrações dispostas pela área anexa à tenda principal do picadeiro. Era como um mini parque de excentricidades e futilidades, onde dinheiro era jogado fora, por vezes, para fazer alguém cair na água ou acertar uma haste em uma argola. Desciam as bolinhas de gude pelo labirinto também, até que o bichinho de pelúcia pudesse valer 5 vezes mais do que realmente valia. Produtos eram vendidos naquele parque, naquela outra época, tal como tônicos, elixires, em promessa de uma vida melhor, de uma saúde mais saudável. E a palavra gold, ou golden, era usada para que tais produtos ganhassem toda a confiabilidade necessária, enquanto eram nada além de uma mistura de drogas. E aqui é uma questão assim, grande parte da saúde vem do interior, né? Do esforço, vasos capilares, eles brotam quando você se esforça, né? Enfim, né? Não tem outro jeito, né, gente? Quer ficar forte? Então se esforça, né? E consumia sonhos, algodão doces, cachorros quentes, açúcar, carne de papel. Em outras palavras, uma mini indústria do veneno, pois vender esperança ou fuga é muitas vezes confundido com a doçura própria e inerente da vida. E digam-se os bens-aventurados bebedores de café psicoticamente abstêmios do açúcar, né? Essa coisa assim, hoje eu penso assim, tem muita coisa que tenta imitar o que está dentro da gente, né? Eu adoraria reescrever esse livro de novo, né? Aprimorar ele. Tiro Álvaro, como se diz no interior, cartomante, madame grátis, o homem macaco, adivinhação de peso, a gravidade, não apenas entrar numa tenda para observar algo polêmico, fazia papel importante naquilo onde era algo cair em direção ao chão, caía sobre a mesa alguma moeda, do mesmo modo como caía poeira sobre os bichos de pelúcia nas prateleiras. O circo tornara-se uma indústria com o advento da máquina a vapor, a invenção da locomotiva, da estruturação de tendas. Aquele momento, o Júlio estava na época da locomotiva. Aliás, o poeta estava na época da locomotiva. Júlio era o alter ego que ele estava escrevendo. É uma história, um cara que está escrevendo uma história, esse livro. Né? Tornara-se com a indústria do advento da máquina momento vislumbrante onde o impossível era atingido através de feitos sublimes, era advindo de defeitos também do próprio ser humano que massacrava feras para usar em justificativa do entretenimento. O homem, ainda mais numa época confusa quanto ao corpo e sua sexualidade ainda não liberto, no circo era exposto o corpo humano e animais bíblicos eram o fundamento que justificava o lado artístico, um aspecto religioso instrutivo. Quer dizer, eles iam lá ver o pessoal assim com o tornozelo de fora, né, com o colã, porque tinha os animais justificavam que era, vamos estudar a Bíblia. Olha como o ser humano é como um ser complicado, né? Você conhecia essa parte da história do circo, que eles faziam isso? Vamos continuar aqui. Um aspecto religioso instrutivo ao custo de massacres, porque quando ele ia pegar, digamos, um bebê rinoceronte, sei lá, ele ia pegar um rinoceronte, eles tinham que pegar pequeno, porque o adulto é difícil de lidar, então eles matavam famílias inteiras de animais, sabia? E aí aqui termina, né, a introdução, certo? Obrigado por ter acompanhado, valeu mesmo. É isso aí.
Acho que eu vou até postar isso no meu canal lá. Não posto nada, né? Pessoal, se eu postar música, gosto musical não vai pra frente, né? Então eu vou deixar isso aí, né? Good Vibrations! Tamo junto, bom dia!